somos o Curitiba Crocodiles, meu nome é Vicente Brasil. Ao meu lado aqui, André Eleutério, nosso Juvena polêmico, com comentários ácidos. Politizados. No meio aqui o nosso Gerard, um grande, como é que é? Um caminhão de, como é que é? Sério? O cara falou lá? Caminhão de Juízes da NFL. juízes da NFL. Fábio Naldino, nosso head coach de tudo de futebol americano. Isso aqui é um programa piloto que o Crocodiles vai desenvolver. É um programa sem script nenhum. A gente tá aqui para falar de futebol americano porque eu acho que ninguém melhor para falar de futebol americano no Brasil do que o campeão brasileiro. A gente vai falar de NFL, a gente vai falar de NCAA, a gente vai falar das ligas nacionais aqui e polemizar um pouco. Não, brincadeira, a gente não polemiza nada, a gente respeita muito a galera, mas a gente quer justamente fomentar o futebol americano no Brasil com esse programa, porque eu acho que a gente tem muito a passar e a gente é um time que fala muito pouco assim nas redes sociais, a gente se mantém dentro das nossas linhas, a gente não dissemina tanto para fora o nosso conhecimento. Eu acho que é um dever nosso para justamente fomentar o futebol americano. Então a gente está aqui com a galera para falar um pouquinho de futebol americano. Queria abrir com uma questão aqui que foi meio polêmica, que a galera postou, sobre um ranking do qual a melhor equipe do país. Acho que a gente achou um motivo para ter perdido 3 finais, né? Valeu a pena nesse sentido aqui. Porque a gente perdeu 3 finais, aí acaba contando, mas a gente ganhou 2 também, então a gente está lá em primeiro. Vocês acham que é válido um ranking desse aí? O que você acha, Deco? Você que nem viu. Eu acho que se não colocarem o Croco como primeiro é uma piada, né? Porque quem que ganhou mais? Me desculpa, mas pô, são 7 títulos paranaenses, todos que já tiveram. São 5 finais direto de brasileiro. Ganhamos 2 já, perdemos apertado na cagada. Então, pô, sabe, dando todo o mérito pra todo mundo, mas se não for o Croco por primeiro. E aí, Gerard? Cara, eu vou repetir o que eu falei num comentário sobre esse post que rolou naquele grupo sensacional que só serve para atrapalhar o futebol americano no Brasil, daquele Outlaw. Que, cara, a realidade é que um ranking, quando você vai falar num ranking, você só pode medir a regularidade, né? Porque quem é o melhor, quem é o pior, isso muda a cada dia. Cada ano tem um time cada ano tem um time melhor, outro pior, só que você tem aqueles que se mantêm. Então eu vejo o Croco como a equipe mais regular do Brasil, que desde 2009 disputa todas as finais de todos os campeonatos que participou, ganhou a grande maioria, tem o atual bicampeão brasileiro, com 7 títulos estaduais, como disse o Deco, e vejo outras equipes também que estão sempre aí na ponta, o Arsenal, que é um time que tem 2 títulos nacionais, o antigo Fluminense Imperadores, né? Hoje Flamengo, que é um time que também está sempre disputando aí as finais dos campeonatos que participa. E o Vasco também, né? Que é um time que desde os primórdios do touchdown ali chegou na final também, acho que 2 ou 3 vezes antes de ganhar. Então na trave e ganhou. E por outro lado, eu vejo outros times despontando, mas principalmente no touchdown, eu vejo times assim que depende da temporada, né? Eu acho que quem contratou melhor. Então os times não... o que acontece muito no Brasil é que você tem bons formadores, né? Tipo o Croco, que é um time formador de jogadores, que tem a sua base criada dentro de casa, que não contrata americanos, nada disso. E você tem times aí que estão despontando graças a uma grande administração fora de campo. Não tem um time tão bom assim, mas começa a contratar daqui, começa a contratar dali, e graças à sua estrutura começa a trazer jogadores de fora já formados, sejam brasileiros ou estrangeiros, e começam a despontar. Você vê o Breakers, aquele ano que foi campeão, né? Trouxe 2 americanos de qualidade. Você vê o Corinthians no início, quando tinha aquele monte de americano lá, ganhando tudo também que participava. E isso agora está acontecendo muito no Nordeste, né? Agora virou moda lá no Nordeste. Esse ano o Mariners já tinha 2 americanos desde o ano passado, o Spectros trouxe agora, acho que tem um outro time também que trouxe, acho que o Caçadores, não sei mais quem. Então isso vai elevar bastante o nível ali da Superliga Nordeste. Vai ser legal. E aí, Babi? Cara, eu acho que um critério importante também é o número de jogos, né? Número de vitórias que a gente teve, assim, a gente tem vários times que vira e mexe também chegam na ponta no brasileiro, chegam nas finais. A gente mesmo perdeu para o Arsenal 2 vezes em finais, mas assim, esses times, muitos times, por exemplo, como o Arsenal, como os times do Rio de Janeiro, eles não jogam campeonatos estaduais, né? Não jogavam. Então assim, isso também tem uma representatividade que todo ano a gente joga estadual, todo ano a gente joga nacional, então sempre
é uma média de mais de 15 jogos ano aí. Então, se a gente for falar de número de vitórias, eu acho que é indiscutível, né? E o ranking até fala aqui, ó, a gente tem 48 jogos, 42 vitórias e 6 derrotas. Então. E outra coisa aqui, repetindo isso que já falou, também é essa questão dos estrangeiros, né? A gente também nunca teve uma contratação de estrangeiros nesse modelo que a gente fala de trazer os caras com um salário, com algum benefício. Alguns estrangeiros que a gente teve foram atletas que se integraram no nosso elenco como os demais, por opção. Então isso também, querendo ou não, é um fator, né? É um fator relevante aqui no Brasil. E a gente mesmo assim conseguiu se manter no topo, os times estão contratando, mas a gente também nunca teve medo de gringo e não vai começar agora, né? Então, eu acho que o pessoal já está profissionalizando uma coisa amadora, né? Hoje o pessoal, tem time que hoje em dia conseguiu aí patrocinadores, dinheiro, tem condições de trazer, mas não tem retorno. Está fazendo isso só por status, né? Então você gasta dinheiro, né, para de repente tentar ganhar alguma coisa e tal, mas hoje em dia o futebol americano não traz dinheiro para ninguém. Ninguém que ganha dinheiro com isso, entendeu? Então eu vejo muito mais, eu acho que é muito mais benéfico um time que tem condições de criar uma base, de formar jogadores, desenvolver. Eu acho que isso demonstra, né, a capacidade da comissão técnica, o conhecimento interno da equipe, né, de você pegar jogadores que nunca jogaram e desenvolver, e você vê jogadores que fazem tryout sem experiência nenhuma e 2, 3 anos depois aí estão disputando lugar na seleção brasileira, entendeu? Eu acho que é assim que a base se fortifica e o esporte fica perene aí no país, né? Não é trazendo gringos só, obviamente que os gringos trazem muito conhecimento. Legal, tem a parte boa, né? Seria muito legal, a gente aprendeu muito com o Johnny treinando a gente aqui, mas eu acho que a gente tem que forçar na base mesmo. Que é como os esportes se desenvolvem, através das pessoas que se formam para jogar e ficar aqui com a gente e serem brasileiros, né? E agora com o advento das nossas idades, a galera começando a se aposentar, a primeira geração de jogadores de futebol americano se aposentando, crianças buscando, né, o futebol americano, acho que o futebol move delas já vai crescer com elas, né? Então pode ser que seja alguma coisa legal aí. E outro fator dessa questão dos estrangeiros é que você percebe quando você tem um mundial, que nem esse que teve agora. Que daí você percebe a fragilidade de certos aspectos do jogo do Brasil. Quando você só pode usar os seus jogadores nacionais, você tem, por exemplo, um quarterback titular da seleção brasileira, que é o Mamão, que é um jogador de qualidade, mas que no próprio time que jogava, as 2 vezes que o Fluminense, quando foi campeão brasileiro, trouxe um QB estrangeiro, o Mamão ficou no banco. O Flamengo, quando foi vice-campeão do touchdown, o Mamão jogou, né? Agora trouxeram o Frost, ele estava no banco também, tanto que optou, acho que por sair e mudar de time. Então você vê, a gente não deixa nem os próprios, os melhores, os destaques da posição jogar, porque a gente ainda é dependente de estrangeiros. Alguns é tudo pela vitória. Vamos falar de futebol americano no Brasil, cara. Vamos. Você que é um vice-presidente da nossa confederação, um cara que as pessoas veem como um obelisco do futebol americano brasileiro. Brilhar, ele brilha. Botar um ponte agudo ali, meu. Se eu soubesse que tem holofote, me deu luz escura. Esquecemos de passar uma base, né? Traz o pó. O que você acha aí dessa primeira rodada? Você acha que o Croco foi bem? Os outros times, vamos falar um pouco da gente aí, da galera aqui. Cara, falando da Superliga Centro-Sul, né? Esse ano aí foram mantidas as equipes do ano passado e com a adição do campeão e do vice da Liga Nacional, né? Que foram os 2 Sharks, o Black e o White. Nessa primeira rodada aí, o Croco viajou para Goiânia para enfrentar o... Aparecida de Goiânia. Para enfrentar o Rednecks, que de última hora teve um reforço, né, que foi a união do Rednecks com o Tigres, que já era uma das melhores equipes lá de Goiânia. Foi o Tigres que ficou em terceiro? O Tigres ele quase se classificou para os playoffs da Liga Nacional no ano passado. Ele teve uma boa campanha. Acabou fora por critérios de desempate. Mas eu gosto bastante desse tipo de união de equipes, assim, quando você tem uma equipe que, vamos dizer, tem uma estrutura melhor, outra que tem jogadores melhores. Quando as duas se unem, né, você consegue aí o melhor dos 2 cenários e consegue tem uma bastante equipe mais gente competitiva. pra treinar, né, cara? Sim. Junto os dois, aí, por exemplo, tem um time lá treinando com 20, outro com 20, fecha 40, treina junto. Eu acho que
no começo, né, quando o futebol americano surgiu no Brasil e foi se expandindo, a tendência era a contrária, né? Eram as pessoas que tinham divergências dentro do mesmo time, começavam Nos a conte sair... mais sobre isso já. Não. Começavam a sair para criar novas equipes, mas eu acho que isso era importante na época para você trazer novos jogadores, aumentar, né, a visibilidade, aumentar o número de equipes. Mas isso hoje é um perigo, né? Exatamente, hoje é um perigo. Mas hoje justamente o caminho vem sendo o contrário, né? O de equipes se unirem para se tornarem mais fortes, porque as equipes que não tiverem um nível mínimo aí vão acabar ficando de fora dos principais campeonatos, não vão ter condições de disputar esses campeonatos e aí vão acabar sumindo do cenário nacional. Então isso vem sendo uma tendência, acho que é importante. Nossa, o pessoal não pensa muito, é que perder enche o saco, né? Faz 6 anos que eu tô esperando essa porra! Cansa, né? Entendeu? Cansa. Desmotiva, né? Você muda ali e motiva um pouco, pelo menos. Então isso aconteceu aí na Superliga, né? Com essa subida, o Tigres que estava na Liga Nacional se uniu ao Rednecks. E eles falam de separar depois de novo, né, cara? Não, eu acredito que não vai acontecer isso. Só é que eles verem o resultado e perceberem depois que eles podem continuar na Superliga. E vê que agora é gente boa do outro time, né? Porque no começo tem aquela questão da rivalidade local, aí o pessoal ainda está se estranhando, mas quando todo mundo começa a treinar junto, vê que o objetivo é o mesmo, eles vão ver que é melhor para os dois. Aconteceu isso na Liga Nacional também, com 2 times ali do Mato Grosso, que eram o Campo Grande Cobras e o outro era o Jacarés do Pantanal, que eles se juntaram e criaram um time que chama Predadores agora. Então isso também é uma tendência. Você acha que esse nome aí, Deco? Conheço. É legal que o Predadores que existia aqui, né, deixou de existir para tornar o HP, que é outro exemplo, né, de uma união que deu certo. Então acho legal, pelo menos continua existindo um Predador. Mas voltando para a Superliga, o Croco viajou para Goiânia. Foi uma questão difícil, né? Era um jogo que estava programado para 18 horas e... Informalmente, o Rednecks teve um problema lá com o estádio iluminado que eles jogavam, teve que mudar o jogo de campo, foi para um campo sem iluminação, o jogo teve que ser transferido para as 14 e a gente sabe que aqui no Brasil ainda é tudo muito complicado, o Croco teve que viajar de ônibus e todo mundo trabalhava na sexta-feira até 6 da tarde. Tentamos sair daqui o mais cedo possível, mas o pessoal chegou lá ali... Até quem foi de avião teve problema. Teve problema porque já tinha comprado as passagens pensando nesse horário, então o jogo estava marcado para as 14 já com um acordo de cavalheiros ali para começar até as 15 e foi o que acabou ocorrendo, né? O Croco acho que chegou 14 horas. 14h20 no estádio, mais ou menos, o nosso ônibus, uma correria danada. Uma viagem de 18 horas, sem tempo para você comer, sem tempo para você aquecer adequadamente... Então todo mundo já tendo que descer do ônibus, trocar de roupa e já entrar em campo. Quantos graus estava lá? Todos. Muitos. Todos os graus. E vocês acham que essa chegada aí impacta muito no começo do jogo ali, né? Sem dúvida. Você entra afobado, né? Querendo ou não, é correria danada, você entra... A gente não teve nem tempo de aquecer com bola, né? A gente simplesmente alongou, deu uma soltada nas pernas ali para tirar um pouco da zica do ônibus. E a galera foi pro jogo já 5 minutos depois foi o kickoff, então assim, não teve muito tempo pra gente se ambientar, querendo ou não a gente entra também um pouco afobado. Né? Isso. E a gente já tinha também alguns desfalques, né, que muitos jogadores não puderam viajar, nosso QB titular estava viajando a trabalho pro exterior, os nossos dois receivers principais estavam fora da partida também por causa um de lesão e o outro por problemas de trabalho. Um dos nossos runnings também, jogador de seleção brasileira, por causa de lesão não jogou. O Rocha também, que também é da seleção, estava com uma lesão, tentou jogar e teve problemas, não conseguiu. Quer dizer, então a gente estava com a equipe bem remendada lá, com o problema do calor, com o problema da viagem longa, com o problema de você não conhecer o adversário, né? Porque querendo ou não, essa união aí, a maioria dos jogadores a gente não conhecia. Né? Isso é uma coisa que eu gosto. Eu prefiro times que apostam em técnicos americanos ou estrangeiros, ou seja lá de onde for, do que em jogadores, porque deu pra ver que ele deu uma outra cara, né, pro ataque do time Rednecks. que passa muito mais que corre, né? Um ataque muito legal. Um ataque bem legal, surpreendeu o Croco em vários momentos. Um running back muito bom.
número 20. Boas chamadas, eles correram bem, fizeram um TD no começo da partida e apesar do resultado Poderiam ter final... empatado com a gente ali, né? Apesar do resultado final demonstrar uma vitória com uma certa tranquilidade do Crocus, se você for ver, o jogo teve um momento que estava 7-6, com um sidekick no início de jogo, surpreendendo, recuperando a bola. O primeiro tempo acabou 13-6, se eu não me engano. Então o jogo foi muito mais complicado do que ele demonstrou. E eu acho isso ótimo, que muita gente falava, por que o Rednecks está na Super League e tal. A gente já explicou isso em outras ocasiões, né? Eles demonstraram ali uma estrutura suficiente para participar. Uma coragem de assumir, né? Uma coragem, porque foi aberto, o convite foi feito a todas as equipes e o Rednecks foi uma das poucas que teve a coragem de assumir, né? Mesmo sabendo que no primeiro ano seria meio que um saco de pancadas ali. Preferiram. Não, primeiro ano eles tiveram jogos com placares elásticos e tal, mas eles estavam conscientes disso, sabiam que era uma fase de experiência e eu tinha certeza que nesse segundo ano eles já iam mostrar uma evolução e com essa união com o Tigres, eu acho que isso foi, Dá pra e com esse técnico... nem muito apanhando, né? eu acho que eles ainda vão surpreender aí, né? Em alguns jogos ainda, assim. Vão atrapalhar muita gente. Vão ganhar umas partidas aí. Vão morder alguma coisa aí. O que você acha aí, Bada, do jogo também? Ajudando... Foi um jogo bastante complicado, como o Jair falou, um jogo que o placar não demonstra o quão difícil foi, principalmente no primeiro tempo, né? Um jogo bem complicado, um ataque que ficava muito tempo com a bola, a gente teve muito poucos drives no primeiro tempo, então assim, isso também, querendo ou não, é uma coisa que a gente não está muito acostumado, né? Costuma ter a bola, controlar o relógio, então isso também dificultou um pouco, mas assim, à medida também que o calor foi reduzindo no segundo tempo, o nosso rendimento foi aumentando, porque estava de fato um calor muito forte. E descanso do intervalo acho que ajudou também. Exatamente, a gente com poucos atletas, um número reduzido de atletas, então assim, também foi, isso teve um fator do cansaço da galera, uma viagem longa. Então foi... E esse cara aqui jogou bem esse jogo, né? Não, um pouquinho, né? Coitado. Esse aí é um ET. O Mullet fez acho que 4 TDs, né? 4 TDs. Você já fez 4 TDs? Já Na pegou vida? na bola 4 vezes ou não? Eu acho que nunca na vida fiz 4 TDs. Eu nem vi 4 TDs. O Médio, você já fez 4? Não. Eu acho que nunca vi 4 TDs ao vivo. O Mullet é o rei da Fantasy Points da Superliga nesse momento. E o Pablo foi bem também, né? Foi, o QB é novo, Nossa, QB novo aí. mas tá se desenvolvendo muito bem e ele pode até brigar pela titularidade, porque não, tá se desenvolvendo bem rápido e tem mostrado confiança, tem pego uma boa sintonia com os recebedores. Tranquilo. Calma no pocket, né? Calma. Que é uma coisa difícil para rookies, geralmente, né? E que tá no início Tem, do Hulk, né? tem essa questão também, né? A questão de você se adaptar ao esquema. Sim. Ele é um QB que se ajusta certinho ao esquema que eu gosto de jogar, então isso é importante. E defesa teve seus problemas, depois deu uma melhorada. Acho que faz parte do primeiro jogo do campeonato também, né? Normal. Tá tudo dentro do... Eu acho que o que aconteceu com a defesa ali, bom, nem tava lá, né? Tava bem longe até. Mas... Ainda bem. Falando, pois é, talvez por isso. Podia ser pior. Exatamente, se tivesse lá. Desculpa, Rednecks, na próxima eu vou, beleza? Mas o que o Clássico falou é que não tava nem esperando que os caras fossem passar a bola daquele jeito, sabe? Pegou desprevenido mesmo. Se você for ver Foi bem, mérito dos caras, mais do que foi cagada nossa. Acho que foi mais esse. o nosso primeiro jogo ano passado, É. o nosso primeiro jogo do ano passado contra o Rednecks só teve acho que 1 ou 2 first down na partida e por causa de falta. É outro time completamente, não dá pra comparar. Parece tudo isso, que não foi, tipo, defesa do jogo maluco, tem que dar o mérito pros caras também, sabe? Muito agressivo, né? Muito agressivo. O coach deles não fez não chamou nenhum punch no jogo. Pois é. Então, se for para todas as quartas Corajoso. descidas, um ataque totalmente agressivo, indo para cima e tentando buscar. Chegaram várias vezes dentro do nosso campo, né? Mas acabou Acho que se não fosse o número excessivo de faltas, eles teriam marcado mais teriam pontos. Acho que talvez o técnico deles tenha partido do princípio de, cara, se for pra ganhar desses caras aqui, tem que correr vamos isso. ter que arriscar. Com certeza. Vamos arriscar certeza. tudo. Jogar contra o Croco, com certeza. Porque, né? Tem que correr todos os Vamos riscos. tentar tudo. Vamos tentar o side, vamos tentar a quarta, vamos tentar surpreender esses cares aí. E pulando agora, não sei se vocês querem Vamos terminar pro alguma próximo coisa? O outro jogo da rodada, você teve aí a estreia também do Arsenal e do Stepos, 2 favoritos aí, né? A conquista da Superliga Centro-Sul. E o Arsenal mostrou que está muito bem, né? Explorando bastante aí, principalmente os seus jogadores de seleção brasileira, né? O Heron,
mostrando aí sempre a toda a velocidade dele, recebendo bola, correndo, fazendo reverse, screen, passe longo, passe curto, tanto faz. Ele faz de tudo dentro de campo. O Igor... Conhece o Heron, né, Greco? Eu vi ele passar uma vez. Desde então. Eu lembro. E o Igor Mota na defesa também, um cara que está em todo lugar do campo, né, parando todas as jogadas, fez até TD de retorno de punch. Então são jogadores diferenciados e o Arsenal teve uma estreia muito boa. Já conseguiu pontuar logo no início da partida e acho que depois, né, controlou um pouco o jogo. O Stepos, apesar da defesa forte, né, que sempre teve, com a liderança do Gerson, acho que no ataque não conseguiu produzir o que gostaria. E engraçado que teve uns anos aí, até o ano que acho que eles foram para a final da conferência com a gente. Quando eles ganharam do Arsenal lá, o ataque deles tinha tido uma evolução muito boa, assim, né? Principalmente o jogo corrido do Stepos era muito forte. Eles tinham uma linha grande, eles tinham um fullback forte, um running back rápido. E naquela época o Tai estava jogando, né? E o Tai era diferenciado. Não, é um campo difícil de jogar, é uma defesa forte. Os nossos jogos com eles sempre foram truncados, decididos aí nos últimos minutos. Essa final da conferência foi no milagre. Olha, essa final de conferência eu não estava jogando, chorei que nem uma menina. Foi o jogo mais filho da puta nesse sentido que a gente já teve. Foi um jogo que a gente acertou um passe, um passe em profundidade no jogo. Não, olha, no final. O Bado é o cara mais... sabe esse cara otimista que dá raiva? É o Bado. E daí chega uma hora ele olhou pra mim e falou assim, ó. Acho que não dá mais. Dá mais. Você achou, contra o Spectros, esse jogo do Spectros, o último, e esse aí, qual que dava menos? Não dá pra comparar. Eu acho que do Spectros. O do Spectros é fora do comum. Se no Stepos eu disse que acho que não dá mais, do Spectros eu tinha certeza que não dava mais. Então... Tem dois jogos que não contam. Um que eu tinha certeza absoluta que a gente já tinha ganho, que o Deco lembra. E o foda que não é, eu juro por Deus que não era a minha zona. Tava lá tentando emendar o trabalho dos caras, até hoje. Mas nem foi por causa desse só porque eu saí na foto tudo fodido, assim, tentando resolver os problemas dos outros. Os caras ainda anularam o TD deles, o Clevinho interceptou a bola. Cara, não, esquece, esse jogo não dá. De quem que é a culpa, Deco? Pô, não vamos jogar em basquete, o pessoal tá por aí ainda, né? Então você tem esses dois jogos, pra mim são os dois jogos mais absurdos da história do futebol americano brasileiro. Que é essa vitória que a gente dos dois, a vitória que a gente perdeu e a derrota que a gente ganhou. E adivinha qual que eu joguei? Que a gente perdeu, né? E completando a rodada, a gente teve acho que o jogo mais equilibrado, né? E que foi o do Storm com o Black Sharks. Então um jogo bem difícil, um placar bem apertado. Sharks vem com os mexicanos bola de bola. A gente jogou com o Sharks no Paranaense e sabe que não é fácil jogar com eles. Eles têm um ataque ali bem dinâmico com aquele QB mexicano, ele é forte, ele corre com a bola, ele sabe passar a bola. No momento ele troca de posição. Às vezes ele mexicano e vira o running, o outro. Exatamente. Então é um time complicado, é um time chato de jogar. A defesa sempre chata. Nossa, a defesa muito boa contra o jogo corrido, sempre, né? Sempre. Ludwig tá lá, o Ludwig é eterno. Impressionante. Cada dia mais tá fundo da raça. Cada dia mais boneco pra ele lá. O seu boneco é foda. Seu boneco é foda. O moleque joga muito. Eu nunca me esqueço daquela porrada que ele deu no Gerard, foi muito boa. Eu tava machucado narrando esse jogo, eu comemorei muito aquela porrada do Ludwig Gerard. Os pulmões do Gerard até trocando mulher. Aliás, deu dos dois, né? Porque do Gerson também já com ele. Isso aí, esse jogo aí foi o Storm levou melhor, né? Levou, mas foi de virada, né? O jogo foi em São Paulo, né? Foi. Foi no interior, São Paulo, foi no interior de São Paulo.
em Paulínia, né, se eu não me engano. Paulinho. E o Black Sharks começou melhor na partida, começou pontuando na frente, o Storm foi buscar, conseguiu a virada. E eu acho que o importante é isso, né? Você garantir o mando, né? Então você jogou dentro de casa, você não pode desperdiçar a oportunidade. E foi o que o Storm fez, né? Mesmo saindo atrás, foi buscar. E o importante foi largar com a vitória. Então você tem aí o Croco, o Storm e o Arsenal com uma vitória, e agora o Croco e o Arsenal se enfrentam. Então essa vitória foi muito importante para o Storm, porque querendo ou não, né, ele pode buscar uma vitória agora na segunda rodada e largar na frente do campeonato, porque com certeza Croco e Arsenal, um deles vai ter que perder na segunda rodada. Fizeram um TD bem... Acabou 17-12 o jogo, se não me engano. O TD do Urlacher pro Tyrande, Domingues. O Luiz Domingues. Que botaram ele aberto no ar, jogaram uma fade nele, ele pegou a bola com um corte, ele era mais alto que o corte. Jogador de seleção também. Então uma vitória bastante emocionante, acho que foi no último quarto ali, né? Foi bem pegado o jogo, um jogo bom. E o Itapema folgou na rodada, né? O Itapema vem legal, cara. O White Sharks folgou, a gente ainda não sabe muito bem o que Itapema vai poder aprontar. Eu vi alguns vídeos deles, eu assisti uns jogos muito legais dele, eu gostei muito legal do QBzinho. O QB é muito bom, Igor, né? Igor, Bom jogador. E o running back já pegou bem bom brasileiro em algum momento, ele foi pro camp da seleção. Ele foi para um camp, acho que para pegar experiência E e o tal, running back, estão ele desenvolvendo também, ele no cara. futuro, mas o cara que é bom. Defesa ali tem uns caras, uns destaques ali também. Acho que é um time que vem aí também beliscar aí com certeza. Eu acho que a Superliga Centro-Sul tá bem legal, tá bem equilibrada, tem todos os times aí tem boas chances e vamos ver, né? Porque a Superliga Nordeste, o bicho tá pegando fogo lá. Americano, né? Mariners, Spectros e Caçadores, para variar, saindo na frente lá, os três grandes forças ali do Nordeste. O América ficou um pouquinho para trás, né? O América acabou ficando um pouquinho para trás. E o Mariners, assim, colocando lá, sei lá, 60 pontos por jogo, com 2 americanos campeões lá do Mundial da IFAF pelos Estados Unidos. O Spectros agora trouxe um também, então, quer dizer, o Spectros perdeu o primeiro jogo, né, para eles, mas tem tudo para... O ano passado também tinha perdido para eles na fase de classificação, acabou se recuperando na final. E eu acho que tem tudo para se repetir esse cenário, né, do Spectros e do Mariners aí como as principais forças do Nordeste buscando esse título, e o Caçadores, né, que o ano passado teve a melhor campanha da primeira fase, também tem um QBzinho novo, tem um ataque bem dinâmico também, eu gosto bastante do ataque do Caçadores, é um ataque diferente. E tá bom pra eles, né, porque o Brasil Ball é lá. O Brasil Bowl vai ser... no Pernambuco, né? Vai ser, por enquanto, com certeza vai ser no Nordeste, nesse rodízio que a gente está promovendo, né? Começou em 2013 na Paraíba, 2014... Ao som de muito frevo. 2014 a gente trouxe aqui para Curitiba, naquele jogo histórico, e agora esse ano volta lá para o Nordeste e provavelmente vai acontecer em Pernambuco. Então o Mariners aí tá louco para beliscar esse ano aí, para fazer uma final em casa, Eles que conseguiram levar o nosso recorde de público, né? Então você imagina um Brasil Bowl lá, torcer para que saia no Maria a possibilidade que pode acontecer. Eu acho que vai ser um tremendo de um jogo. Cara, o jogo é um clássico, né? O maior clássico, eu acho que do Campeonato Brasileiro que a gente tem tido. Pra mim, o maior clássico do Pedi pra minha assistente de palco aqui trazer os ingressos pra mim aqui. Até que saiu um negócio legal aqui. Na corrida deu certo, né? A gente vai promover aqui os ingressos antecipados a R$10 para quem quiser ir. Vai ser lá no Imperial, no domingo, dia 16, às 14 horas, Crocodiles e Cuiabá Arsenal, que é o maior clássico possivelmente do Brasil. São 4 títulos nacionais. nacionais. 4 títulos nacionais. 4 títulos nacionais. São 3 times do Brasil que têm 2 títulos nacionais e 2 deles vão estar em campo. Então, é o Corinthians. Ganhou 2 touchdowns. Verdade. Polemizou agora? Só que essa balançadinha de cabeça? Não, só fora de prumo. Com certeza. O primeiro título eu polemizo, porque não tinha muita gente lá, né? Então, e aí? Vários títulos nacionais em campo, com certeza um jogo difícil. A gente já se enfrentou 2 vezes no ano passado, né? Já jogamos também em 2 finais.
Acho que a gente passou eles no número de vitórias, né? Ganhamos 3 e perdemos 2. Ganhamos 3 porque tem a do Pantanal Bowl 2009. Se você considerar o jogo do Pantanal Bowl, porque eu não considero o Pantanal Bowl como um campeonato oficial. Mas a gente foi pra Cuiabá jogar com. Foi. Demos sangue lá, valeu a pena. Não, conta. Vamos fazer então, a gente jogou 5 vezes. uma motivação então. Em brasileiros, 2-2. Brasileiros 2-2. Justo? Sendo que as 2 vitórias deles foram pra título em cima da gente. Mas isso não é... Conta, né? Conta, claro que conta. Pô, as nossas 2 vitórias É só pra dizer foram que de título. É só pra dizer que as nossas 2 ainda não foram suficientes. Não, dá pra tentar mais. Quero mais. Então, jogo difícil, né? Dificílimo, pô. Eu que o digo. Defesas boas, ataques com estilos semelhantes, né? Então acho que assim, vai ser um jogo que... E é um jogo que acima de tudo, pode valer o mando de campo numa eventual final. E isso é muito importante. Final de conferência. Porque, independentemente de quem ganha esse jogo, os times têm a possibilidade de voltar a se enfrentar, que nem aconteceu ano passado. Croco e Arsenal se enfrentaram na primeira fase, o Croco levou a melhor, acabou tendo um mando de campo na final, o Arsenal veio pra cá e o segundo jogo foi uma pedreira, né? Bem mais difícil. O primeiro jogo a gente fez acho que uma das melhores apresentações nossas e ganhou até com uma certa facilidade, surpreendeu. E depois na final teve um pouco mais de dificuldade. Então tem essa questão também, né? Esse jogo pode valer para o vencedor, eventualmente, o mando de campo numa final de Uma Superliga. coisa é clara, né? Tem muito respeito de ambos os lados, né? Bastante, Acho que sim. assim, os dois times se respeitam muito, vêm dificuldades. Então assim, vai ser um jogo com certeza muito equilibrado. Espero que você o mando de campo prevaleça, mas vai ser um jogo bem equilibrado. E só completando a rodada, tá? Sem maiores discussões, mas o Stepos vai estar de folga, né? Na segunda rodada. O Rednecks viaja para Foz para enfrentar o Black Sharks. Uma viagem bem agradável, porque é justamente os dois que a gente viaja e é muito longe, cara. Imagine um jogando contra o outro. Vamos para as cataratas, pelo menos, recomendo. Só para fazer valer a viagem. E o White Sharks vai fazer a estreia dele na Superliga justamente contra o Storm. Em casa? Não, o Storm joga em casa de novo. Então, como eu falei, aí o Storm vai pegar um time que está começando na Superliga, vai jogar em casa e tem a possibilidade aí de abrir 2-0. Apesar de que eu acho que, assim como eles tiveram dificuldades com o Black Sharks, eu acho que o Black Sharks e o White Sharks estão mais ou menos ali. São no mesmo nível, né? Porque o jogo deles foi bem... A final foi bem equilibrada, o White Sharks ganhou deles na primeira fase. Mas eu acho que o legal do Superliga esse ano é que os times estão bem fortes, né? Acho que assim, só tem jogo bom toda rodada. Acho que isso é bacana de ver. A gente tinha muito no passado aquelas questões de jogo que a gente sabia que ia dar um placar elástico, que ia ser um jogo complicado, de assistir, assim, de se motivar a assistir, né? Esse ano não, todas as rodadas são jogos bastante interessantes. Eu acho que desde o ano passado houve um acerto nessa fórmula de você criar Restringir um grupo essa segunda divisão, vamos dizer assim, né? Porque você... Antigamente se tentava colocar todo mundo no mesmo campeonato, você criava campeonatos com 20, 30 equipes e como o Brasil é muito grande, você tinha que regionalizar um pouco as primeiras fases e aí você tinha aqueles placares elásticos e tal, e aí o campeonato só começava a ter graça nos playoffs. E agora não, né? Com essa diferenciação, né? Você tem a Superliga Nordeste com 8 equipes, a Superliga Centro-Sul com 7 equipes esse ano, você só tem jogo bom. Não tem, então o campeonato já começa quente, né? Então você tem aí, segunda rodada, você já tem um Crocodiles Arsenal, que era um jogo que nos formatos antigos só poderia ocorrer na final, como aconteceu. Então acho que esse formato é bem legal e está trazendo bastante dinamismo aí pro campeonato. É isso aí. Mais algum comentário final? Acho que não, falamos demais, né? Acho que já passou da hora. Eu acho que tá na hora de comer. Na hora de Tem almoçar treino e no agora. Puta merda. Bora. Chegar atrasado. Não, senhor, só você. Será? Tem que carimbar esses ingressos aqui ainda. Bota pro Charles pra embora. O Charles tá com fome. 1h30, vambora. Então vamos lá, galera. Queria agradecer quem tá assistindo, se é que tem alguém assistindo aí. Os dois, você tá assistindo? Obrigado, pai e mãe. Obrigado, mãe. Além disso, eu queria falar que isso é um programa piloto, a gente vai tentar desenvolver mais se a galera assistir, né? Se a galera não assistir, a gente vai desenvolver mais de novo, não tem problema.
Queria agradecer aqui a galera que veio, todo mundo do Crocodile. Deixa nos comentários, quem fala isso sempre. Ia falar, deixa nos comentários sugestões de pauta aí pra gente falar, Perguntas, vocês têm dúvidas, qualquer merda. como que funciona o croco, enfim, manda aí, qualquer besteira. Podemos, se você quiser conselhos sobre a vida inteira também, relacionamentos, se você xingar a gente, vai deletar. Se quiser mandar pergunta específica pra um ou outro, Se quiser pode, xingar. pode ser pessoal também, sabe? Pode xingar alguém e tal. Se quiser o telefone do Deco, tá solteiro, Deco? Não, a gente tá negociando. Agradecer aos nossos patrocinadores, Cabral Motor, Gustavo Borges, Curso Sempre, o Coritiba, que é o nosso parceiro de sempre aí. Como falaram, deixa os recados aqui nos comentários. Queria mandar um abraço à galera do Salão Oval, que o pessoal é firmeza também. Cara, muito boas matérias. Muito boas matérias, os caras viajam, gastam do bolso deles pra vir aqui em Curitiba, pra ir pros Estados Unidos, os caras são gente boa. Falei da imprensa do futebol americano, muitas vezes não representa a gente, porque fala temas muito rasos, né? Coisas que são lugar comum, são chavão, coisas que falam, às vezes até escolhem, às vezes parece que escolhem um time dentro da reportagem, né? Então a gente veio aqui mostrar a nossa verdade, acho que foi um jeito de mostrar a nossa cara e falar de futebol americano. Vocês viram o quanto os caras entendem aqui de futebol americano e quanto é legal vocês compartilharem isso conosco. Tem outra, né? Obrigado, e aí? Se a gente ofendeu alguém, acontece? Mas a gente pede desculpa, né? O Deco não. O Deco não. A gente pede desculpa. Então beleza, isso aí, um abraço, falou!